Hoje vamos estar falando sobre a parte de LGPD e análise de vulnerabilidade. Como a parte de análise de vulnerabilidade pode nos apoiar a estar em compliance com a LGPD e mais ainda, evitar problemas, né? A nossa agenda de hoje, vou falar rapidamente da ITGX, para quem não conhece. Os principais destaques da LGPD. Vamos falar sobre a análise de vulnerabilidade, soluções de compliance para a LGPD, demonstração de exploração de vulnerabilidades, isso aqui vai ser na prática, né? Vamos mostrar como se extrai dados de um sistema. Vamos abrir para perguntas e terminamos o nosso webinar. Bem, primeiro, um pouquinho da ITGX. A ITGX ela tem 4 unidades de negócios: Business Intelligence, Infraestrutura e Segurança da Informação, que é o nosso foco de hoje, Banco de Dados, Digital Performance, tudo isso apoiado pelo nosso SOC e NOC, que opera 24%. Né? E o que esse SNOC, como nós chamamos, né, faz? Ele monitora a TI dos nossos clientes em regime 24/7, respondendo a incidentes e gerenciando a SLA. E quando você monitora o ambiente, você tem uma maior visibilidade, tendo maior visibilidade, você tem maior agilidade na resolução dos problemas ou em evitar que eles aconteçam. Né? A gente monitora a infraestrutura, aplicação, backup, patch, antivírus, segurança de redes. E o SNOC tem uma série de disciplinas, né? Tem toda a parte de monitoria de TI e SI, resposta a incidentes, gerenciamento de SLA, prevenção de malware, Deception Management, que é o nosso honeypot, a parte de Threat Intelligence, que é a parte de relatórios de vulnerabilidade, patches, toda a parte de Patch Management, ou seja, nós aplicamos as patches para os nossos clientes, quando é o caso, né? Segurança de rede e aplicações e análise de vulnerabilidade, que é o foco de hoje. Né? A ITGX ela começou a operar em 2012, ou seja, a gente tem 7 anos aí de mercado, graças a Deus com um crescimento constante. Escritórios no Rio e São Paulo, clientes em todo o Brasil, desde o Amazonas e Rio Grande do Sul, companhias de todos os tamanhos e segmentos, somos membros do Extreme Team e NSE Experts da Fortinet, somos MSP Gold Partner da Kaspersky, Oracle Gold Partner, Password MSP Gold Partner, Arc Server MSP Professional Partner. Esse MSP quer dizer que nós estamos autorizados por esses fornecedores a fornecer soluções deles como serviço. Ou seja, a gente pode oferecer backup como serviço, monitoria como serviço, antivírus como serviço, segurança como serviço, sem que você necessariamente tenha que comprar a solução. Né? A gente investe muito em qualificação profissional. Essas aqui são algumas das certificações, na verdade tem várias outras, mas são algumas das certificações que nós focamos, que a nossa equipe tem. Hoje, essas 3 aí estão em foco, né, porque a gente vai estar falando justamente da parte de análise de vulnerabilidade, pen test. Temos clientes com todas as áreas do mercado, desde indústria até banco, passando pela área de defesa. Somos parceiros da Fortinet, da Tesla, Oracle, Kaspersky, Microsoft, Dynatrace, Kinetics, ClickUp, IBM, Arc Server, Managed Engine, VMware, AWS, Oracle Cloud e Azure. São os nossos principais parceiros de cloud. Alguns dos nossos clientes, né? A gente tem cliente que vai da White Martins até o Colégio Cruzeiro, por exemplo, passando pela Marinha e Profarma, Banco Bradesco, Geol e Gás e assim por diante. Esses aí são só alguns dos nossos clientes. Falando especificamente agora sobre o assunto do nosso webinar, vamos começar a falar sobre a LGPD. Aí eu quero uma nota, né? Aqui a gente vai falar só superficialmente sobre a LGPD, né? Mostrando principalmente os impactos do vazamento de dados, né? Vamos ter um outro evento presencial que a gente vai abordar mais
fortemente, profundamente, a parte jurídica da LGPD, né? Quem tiver interessado, por favor, manda um e-mailzinho lá para eventos@itgx.com.br que o pessoal vai te passar as coordenadas de como participar desse evento. É evento presencial na semana que vem. Bem, especificamente sobre a LGPD, né? É uma lei que vai entrar em vigor em agosto de 2020. Ela foi postergada, ela deveria entrar em vigor agora, né, nesse mês. Aplicável a todas as empresas que operam no Brasil, independente ou não de terem sedes aqui. Ou seja, você pode ter uma empresa sediada na Alemanha, mas que, desde que venda aqui para o Brasil, você está sujeito a essa lei, né? E a LGPD não substitui outras leis, né, como a Lei de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Internet, que elas continuam em vigor. Ou seja, não adianta você pensar só na LGPD e não se preocupar com a Lei Geral, da Internet, né, e o Código de Defesa do Consumidor. Você tem que sempre pensar em todas elas. Bem, a principal criação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é que ela cria a Agência Nacional de Proteção de Dados. Inclusive, isso aí gerou um debatezinho e ela acabou sendo criada apenas por uma MP de 2018 e foi ratificada agora no início do ano, né? E o que ela fala? Ela fala que os dados sensíveis, aqueles que revelam raça, convicção, religião, opinião política, filiação a sindicatos, condição de saúde, vida sexual, informação genética ou biométrica, condições sociais e financeiras, que sejam identificadas a um determinado indivíduo, elas devem ser protegidas, né? Todas as empresas que guardam essas informações, tratam, modificam, usam essas informações, têm garantia a proteção dessas informações. Porém, a LGPD não se aplica a dados anonimizados, né? Ou seja, se você não guarda dados que possam ser direcionados a uma determinada pessoa, você só guarda dados estatísticos, você não precisa se preocupar com isso. Mas se você tem um cadastro de clientes, um cadastro de fornecedores, pronto, é o suficiente para você ter que se preocupar em seguir a LGPD, né? Qualquer dado que você identifique uma pessoa, ela deve ser protegida, né? Bem, um outro ponto bastante importante que essa lei prevê é a necessidade de cada empresa apontar, né, e delegar uma pessoa que vai ser o Data Protection Officer, né, que é o principal ator dentro dessa empresa para fazer com que essas regras sejam aplicáveis. Toda empresa vai ter que ter um Data Protection Officer, né, que vai ser o responsável pela aplicação da lei, né? Um outro ponto interessante é que os dados que você tem não podem ser transferidos para outros países, né? Ou seja, se eu tenho dados de clientes e eu quero levar esses dados para a nuvem, você só pode levar para a nuvem num data center que fique fora do país, desde que esse país, onde seja o destino dessa transferência, tenham leis que sejam similares e mais restritivas, igualmente ou mais restritivas que a própria LGPD, né? Se você quiser transferir, por exemplo, você quer ter um data center na Rússia, por exemplo, não vai poder, porque lá eles não têm uma lei equivalente, né? A LGPD incentiva, né, e aí incentiva é quase uma brincadeirazinha, né, que ela, na verdade, obriga, né, é que todos nós, os agentes de tratamento de dados, e esse tratamento é um nome genérico, a coleta, armazenar, tratar, usar de qualquer forma esses dados, a instituírem programas de governança e boas práticas de gestão. Ou seja, você passa a ser obrigado a ter uma política interna de segurança da informação, normas de utilização desses dados, quem pode usar os dados, acessar os dados, o que fazer com os dados, de que forma esses dados devem ser tratados, né, para garantir o sigilo desses dados. E em caso de vazamento dos dados, né, ou qualquer incidente de segurança, a empresa passa a ser obrigada a comunicar o ocorrido, né? Antigamente, aqui no Brasil,
você podia ter um incidente de segurança e não era obrigado a informar esse incidente. A partir de agora, você passa a ser obrigado a comunicar o ocorrido, o incidente de segurança, à NPD ou outro órgão, como a Polícia Federal ou o Ministério Público, em um tempo razoável. E esse tempo razoável, de acordo com a nossa legislação, é de 48 a 72 horas no máximo. Né? E a penalidade pelo vazamento desses dados pode chegar até 2% do faturamento, né? Limitado a 50 milhões. Né? Porém, essa multa é progressiva, ou seja, cada vez que um incidente acontece, essa multa é aumentada, sempre limitada a 50 milhões. É um valor bem razoável, né? E a possibilidade ainda de multa diária, observando o mesmo limite. Né? E isso daí pode chegar, inclusive, a obrigar a empresa a ser vendida ou ser fechada. Né? Então, a lei é bastante rigorosa, né? E devemos tomar cuidado com esses dados, porque você pode, por causa de um vazamento de dados, ser obrigado a fechar ou a vender empresas. Né? Bem, os principais impactos dentro das empresas. Né? Com o advento do LGPD, as empresas terão que criar novas funções como Data Protection Officer, né? E vários processos para proteger essas informações. Né? Por exemplo, você vai ter que ter um inventário de dados, né? Porque não adianta você dizer que você vai proteger os dados dos seus clientes, mas você não saber aonde estão esses dados. Né? Porque você tem os dados que estão lá no banco de dados, sei lá, todos os dados lá de faturamento dessa empresa, o cadastro de clientes. Mas quantas planilhas não foram exportados desse banco de dados para uma pessoa fazer algum trabalho gerencial? Né? Então, tem uma planilha lá que tem lá o ID do cliente ou do fornecedor, ou seja lá de quem for, com o faturamento dele. Pronto. Isso é o suficiente para identificar uma pessoa com relação a um faturamento, que é um dos itens que a gente deve proteger. Né? Então, esse arquivo já é afetado pela LGPD. Então, você tem que fazer o inventário para saber aonde tem todas essas informações. Depois, você vai ter que classificar esses dados, né? Para saber quais são os dados que você tem que proteger e quais que não são os necessários. Depois, você vai ter que aplicar um controle de acesso a esses dados e auditar todos esses acessos, para saber se aqueles acessos são válidos ou não. Né? Então, o DPO é a pessoa indicada para a empresa, normalmente um diretor, que será responsável pelas definições de normas e processos de tratamento de dados. Né? O inventário é o processo que visa descobrir onde existem dados identificáveis dos clientes, planilhas, arquivos, textos, etc. A classificação é o processo para validar se determinado arquivo ou base de dados tem informação identificável ou sigilosa, e quem é o responsável por controlar o acesso, né? Definição de quem terá ou não acesso à informação e verificação se apenas pessoas autorizadas estão efetivamente acessando as informações. Bem, então, o primeiro passo vai ser definir quem vai ser o DPO. Né? Depois você vai ter que fazer o inventário de dados, classificar esses dados, controlar os acessos e auditar. Porém, essas ações tratam apenas dos acessos autorizados aos dados. Né? E como vamos ver aqui, o grande problema que a gente tem são os acessos não autorizados. Né? Porque você pode ter vazamento de dados e que isso daí pode causar, além de problemas com a LGPD, causar prejuízos para as empresas. Né? Ou seja, além de todos esses processos que a gente viu antes, você vai ter que ter vários outros processos e tecnologias que alertem e protejam esses dados. Ups. Bem, e apesar da LGPD ainda não estar em vigor aqui no Brasil, a gente já tem vários casos, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, de problemas causados por vazamento de dados. No mundo, a gente tem aqui alguns casos, o principal deles foi o do Equifax, né, que causou
prejuízo para a empresa, sem contar com multa, processos civis, perda de valor de mercado, mas só com questão de perda de negócios foram de 463 milhões de dólares. O Tesco Bank, com 6 milhões de dólares por causa de roubo de clientes, né? E 21 milhões em multas. O Uber, em 146 milhões de dólares de multa, também teve vazamento de dados de clientes. E o Yahoo, em 85 milhões entre multas e perda de valor de mercado. E aqui no Brasil, como a gente já falou, teve casos já de empresas que perderam dinheiro por causa de vazamento de informações. Um muito conhecido do mercado foi a XP Investimentos, que em 2012 ou 2013, se eu não me engano, foi chantageada, né, em 22,5 milhões de reais pelos autores de roubos de informações de clientes. Né? Isso aí saiu nos jornais na época, etc. E agora, no final do ano passado, teve a Netshoes, que foi condenada a pagar 500 mil reais em multa, né? E acabou sendo levada à venda da empresa em abril de 2019. E o Banco Inter também, agora, né, teve um problema sério de acessos aos dados, inclusive gerou a paralisação do acesso dos correntistas às suas contas, né, e que levou uma multa de 1,5 milhão de reais. Né? Tudo isso agora, antes da LGPD estar em funcionamento. Imagina depois. Né? Isso aqui já seriam multas maiores. Não? Bem, e todos esses vazamentos foram causados por acessos não autorizados aos dados. Ou seja, mesmo que você tenha feito toda aquela parte de inventário, definido o DPO, classificado os dados, etc., isso só não apesar de ser necessário, não é o suficiente para garantir que você está em conformidade com a lei. Não? Aí vem a parte de análise de vulnerabilidade, que é essa parte, o foco do nosso bate-papo de hoje. Né? Bem, quais são os principais vetores de problemas de segurança? Né? São sistemas, né? Principalmente com questões de falha de autenticação, falha de controle de injeção e injeção de comandos como SQL e outras. Né? A parte de infraestrutura, principalmente em relação ao DNS, com falha de configuração ou vulnerabilidades conhecidas. E pessoas. Né? Hoje o Brasil é o maior alvo de phishing, né? Causado por e-mail spoofing ou engenharia social, né? Que as pessoas acabam informando, acabam passando para pessoas que não autorizadas acessos ou senhas. Né? Hoje a gente vai mostrar isso aqui um pouquinho, como falhas em sistemas e utilização de servidores de aplicação com vulnerabilidades, como isso daí pode causar esse tipo de problema. É o lab que a gente vai fazer daqui a pouco. Né? Bem, a Oracle fez um estudo há pouco tempo e que mostrou esses dados. Acho que o filtro foi uma visão bem bacana, né? Alguém abriu aí o microfone. No sentido dele. Pronto. Aqui. Isso. Então, nesse estudo, foi verificado que 82% dos hackers usam apenas 3 técnicas para conseguir acesso não autorizado a essas informações. Metade das brechas foram causadas justamente por uso de credenciais que foram roubadas, né? Ou eram fracas, o cara conseguiu adivinhar, né? As senhas de acesso. E muitos desses aí causados justamente por phishing. Né? 13% foram causados por SQL injection, que é o ponto que a gente vai mostrar daqui a pouco, e 19% por outras explorações de sistemas que foram mal configurados. Né? Aqui embaixo tem aqui a fonte da pesquisa, se vocês quiserem, tem a pesquisa inteira. Né? E por que a gente tem que se preocupar com isso? Né? Porque por melhor que você tenha implementado seus controles de segurança da informação e a operação diária, né, do seu ambiente, essa operação pode acabar por inserir vulnerabilidades que não eram conhecidas. Né?
uma patch que não foi aplicada, uma alteração no firewall que abriu uma brecha no ambiente que você não sabia, uma máquina que ficou sem antivírus, um novo build de um sistema que funcionava muito bem, mas por causa de uma nova alteração se permitiu aí, por exemplo, um SQL injection por um erro de programação, um novo bug descoberto na sua plataforma de execução, seja no Java, no NetFramework ou qualquer outro, e sem contar com usuários, né? Eles também são alvo de ataques. Então, o programa de análise de vulnerabilidade é fundamental para ajudar você a saber o que você tem de problema, né? E aí, sabendo o que você tem, você consegue corrigir esses problemas. E como que funciona um processo de análise de vulnerabilidade, né? Primeiro, você tem um levantamento do ambiente e uma varredura automatizada. Só que a varredura automatizada não é o suficiente para descobrir todos os problemas, né? Aí depois você tem uma análise do ambiente, de todo esse levantamento que foi feito, e vários testes manuais para confirmar os dados das varreduras automatizadas. Depois você faz uma análise e consolidação do resultado, elabora um relatório técnico, uma apresentação executiva, e faz a apresentação executiva justamente mostrando quais são os problemas que você possa ter, né? Só que esse processo tem que ter um ciclo de melhorias continuadas. Por quê? Né? Quando você faz a sua primeira análise de vulnerabilidade e gera esse relatório técnico, né, você vai lá e vai corrigir todas aquelas melhorias, né? Porém, como você vai saber se aquela correção foi bem sucedida ou se não foi bem sucedida, ou pior, se não foram incluídas novas falhas no processo de correção das falhas antigas, né? Por isso que é muito importante você ter um processo de reteste. Logo após você acabar de corrigir todas as vulnerabilidades apontadas no primeiro relatório, né, você tem que testar novamente o seu ambiente para você aí sim saber se você teve um sucesso nesse processo ou não, ainda tem alguma coisa a ser feita. Não? Bem, aqui a gente fala sobre uma diferença entre um pentest versus análise de vulnerabilidade, porque existe aí sempre uma dúvida, uma discussão sobre o que é um, o que é o outro, né? Então aqui a gente vai falar um pouquinho da diferença dos dois, né? Bem, o pentest é um teste bastante, tem um apelo de marketing bastante grande, porque geralmente o cara vai lá e te apresenta, opa, consegui roubar uma senha, né? Porém, o objetivo de um pentest é achar aquela vulnerabilidade, descobrir um ponto de entrada. O cara conseguiu aquele ponto de entrada, acabou o pentest. Isso não quer dizer que você não tenha outras vulnerabilidades que simplesmente não foram exploradas durante o pentest, porque o objetivo dele era apenas conseguir o gol. Ah, eu roubei uma credencial, consegui acessar uma informação que eu não deveria. Consegui fazer isso, acabou o trabalho, né? Então, é um ponto positivo, porque o resultado dele é bastante óbvio. O cara foi lá e conseguiu roubar uma senha, né? O ponto negativo é que isso não garante que você tenha listado todas as vulnerabilidades do seu ambiente, né? Por outro lado, a análise de vulnerabilidade é um trabalho mais amplo, né? Onde você vai testar todo o seu ambiente, independente de você já ter conseguido uma brecha ou não naquele ambiente, né? Você vai testar todo ele e vai listar todas as vulnerabilidades que você conseguiu achar, né? Então, o resultado de uma análise de vulnerabilidade é muito mais amplo do que o de um pentest. O ponto negativo é que você não tem uma necessidade de obrigatoriedade da exploração daquela vulnerabilidade. Então, a geração da evidência é um pouco menos contundente, né? Porque necessariamente você não vai roubar uma senha ou uma informação para mostrar o resultado disso, né? Uma outra vantagem do teste de análise de vulnerabilidade, justamente por ser menos contundente, é que o risco de uma indisponibilidade durante o teste é menor. Não é que não exista, existe sim. Mas o risco de você parar um sistema por causa de uma análise de vulnerabilidade é menor do que num pentest. No pentest, o risco dessa parada é muito maior, né? E um outro ponto, né? É basicamente o foco, né?
O pentest, você está testando não só o seu ambiente, mas também, inclusive, os seus processos de segurança. A capacidade da sua equipe em reagir àquele ataque que você está sofrendo. Né? Tanto é que esse pentest é feito sem o conhecimento, sem necessariamente o conhecimento da equipe interna, né? Se está havendo aquele teste, quando aquele teste está acontecendo ou não. Já a análise de vulnerabilidade, não. Ela é feita em datas e horas pré-acordadas. Né? Você não está testando a sua equipe e os seus processos, você está testando efetivamente o seu ambiente de segurança. Né? Bem, agora é o que a gente pode fazer para apoiar vocês num processo de melhorias continuadas aí do seu ambiente. Né? É implementar um trabalho conjunto de análise de vulnerabilidades, que vai abordar tanto sistemas quanto infraestrutura. Podemos também, se vocês quiserem, fazer um pentest. É mais um trabalho de auditoria. Você primeiro faz a análise de vulnerabilidades, corrige os problemas, vê se corrigiu tudo. Uma vez sabendo que está tudo corrigido, aí você parte para um pentest. Não adianta nada você fazer um pentest se você já sabe ou acha que pode ter problemas. Né? Um outro ponto, né, que é bastante importante, é você fazer um trabalho contínuo de varredura dos seus sistemas. Né? É você implementar aí a disciplina de DevSecOps. Né? Através da automação, do processo de automação dos builds, geralmente usando Jenkins. Né? Você pode integrar o seu ambiente de DevSecOps para toda vez que você tiver um novo build, você testar esse novo build, né, através de uma API e fazer um scan sob demanda sobre o seu sistema. E aí você saber quais são os problemas que esse novo build tem. Ou você pode ter um scan contínuo sobre a sua produção. Ou ter os dois. Né? E, obviamente, como o usuário é a parte mais fraca, né, você pode ter todo um processo de treinamento de segurança da informação. Né? Nós temos uma grande oferta de treinamentos da parte de segurança, que vai desde a parte de assessment, a parte de treinamento da parte dos usuários, por parte dos usuários, com acompanhamento do RH, com provas, etc., até a parte de jogos de simulação para a equipe sênior de gerência sênior da sua empresa. Não, ou seja, se eu sofrer um ataque, o que eu vou fazer? Né? E aí, nesse jogo, você separa várias equipes para saber, no final, quem teve a melhor pontuação, qual foi a estratégia mais vencedora entre todas aquelas que foram apresentadas. Né? Por último, vou falar aqui sobre outras soluções compliance especificamente voltadas para a LGPD. Né? Existem algumas soluções para a parte de controle de senhas, né, que é um dos pontos aí bastante usados, é justamente o cara, eu esqueci minha senha, troca minha senha, né? E aí o pessoal do CFC Desk vai lá e dá a senha errada para uma pessoa que não deveria, né? Então existe agora soluções que o próprio usuário consegue trocar sua senha de uma forma bastante segura e sincronizar isso com diversos ambientes, inclusive com a cloud, né? Tem toda a parte de gerenciamento avançado do AD, com toda a parte de processos. O cara saiu de férias, bota automaticamente o cara, bloqueia a conta, o cara não loga mais de 7 dias, o cara saiu de férias e não me avisaram, bloqueia a conta, coisas assim do gênero. Né? Tem toda a parte de automação de processos, incluindo a parte de criação de autoprovisionamento de contas. Né? O cara foi lá, foi contratado, está lá na base de dados, entrou um novo funcionário, a solução vai lá, lê esse novo funcionário, vê qual é o departamento dele, já cria ele no lugar certo com os direitos corretos. Né? E um outro que é a parte de auditoria, né, que vai mostrar quem foi que acessou o quê, quem foi que apagou aquele arquivo, quem foi que acessou aquela planilha, e aquela planilha dali era importante, porque tem dados importantes, né, e aquela questão do inventário. Né, aquela planilha tem os dados que eu tenho que proteger. Então, primeiro você tem que saber que aquela planilha tem os dados. Né? Então, essa solução aí faz um inventário para você, né, e aí vai te dizer quem foi que acessou o quê, quando, por quê. E um outro ponto importante é a parte de cofre de senhas, né?
que garante o controle de todos os acessos privilegiados aos servidores e aplicações, né? Inclusive, tem aquelas aplicações que já tem senha codificada, né, na própria string de conexão no banco, já tem lá o usuário e senha do banco de dados, né? Um cara com acesso àquela informação já vai acesso direto ao banco de dados, inclusive pode fazer roubo, né? Isso aqui a gente já teve 2 casos de clientes aí que tiveram roubos aí perpetuados por DBA que estavam com acesso aos dados diretos, né? Então, com essa solução daqui, você evita isso, né? Ao invés de você ter acesso direto ao item, você passa a ter acesso só à solução de cofre de senhas e ela que acessa o item que você quer gerenciar. E aí tem toda a parte de controle, autorização, gravação da sessão, shadowing, etc. Bem, e agora vamos para o nosso lab, né? Que eu acho que talvez seja a parte mais interessante aí do nosso bate-papo de hoje. Bem, deixa eu entrar aqui, tem aqui o nosso firewall. E isso daqui é uma aplicação, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo aí a tela de uma aplicação agora? Sim. Ótimo, muito obrigado. Bem, essa aplicação é uma aplicação chamada XVWA, ou Extreme Vulnerable Web Application, né? É uma aplicação que foi desenvolvida com erros propositais, né? Justamente para você poder fazer testes de análise de vulnerabilidade nesse ambiente, né? Essa aplicação foi feita para você acessar um item por vez. Tá? Fui lá, botei aqui o código de um item, né? E aparece aqui o item. Agora imagina o seguinte, imagina que isso daqui, que eu coloquei aqui, não vem o café ao latte, né? Aqui na consulta, mas seja, por exemplo, a Serasa, seja a aplicação da Serasa, que cada vez que você consulta isso daqui, vem informação de crédito de um cliente, né? Ou de uma pessoa sendo controlada, né? Aí vem aqui um cliente que você paga por consulta para fazer a consulta de uma determinada pessoa. Aí bota o código da pessoa, o CPF da pessoa, vê os dados dessa pessoa, né? Tá aí, né? Deixa eu mostrar aqui uma outra coisinha. Esse aqui é o nosso firewall. Queria mostrar para vocês, né, que existem essas regras aqui, né? O firewall, como todo firewall, ele vem de cima para baixo. Eu tenho 2 regras aqui que estão desabilitadas. O acesso ao XWVA sem filtro algum. Ele simplesmente libera o acesso a esse servidor com os protocolos HTTP e HTTPS sem filtro algum. Depois o acesso ao mesmo servidor, né? Só que com IPS, Antivirus Application Control, né? E depois o acesso ao mesmo servidor, que eu incluí uma proteção de WAF, que é um Web Application Firewall, né? Eu vou liberar essa regra aqui, vou habilitar essa regra. Eu habilitando essa regra, o que acontece aqui? Quando eu for acessar, eu vou cair nessa regra, que é qualquer um acessando esse servidor via HTTP ou HTTPS vai ser permitido, né? E protegido com IPS. Tá? Mas olha aqui o que acontece, ó, de novo, funcionando aqui o funcionamento normal. Né? E mais, essa aplicação tem um errozinho. Ela deveria funcionar se eu botar aqui um código, esse código aqui, ele deveria trazer aquele código. Mas está com um errozinho, ele não faz uma consulta correta. Porém, olha o que acontece se eu escrevo isso daqui. Isso daqui é um ataque de SQL injection. Por quê? Eu estou colocando aqui um plique que termina a string, né, o código igual àquele negócio, ou 1 igual a 1. 1 igual a 1 quer dizer true, ou seja, verdadeiro. Então ele vai dar verdadeiro para qualquer
coisa que tenha nessa consulta SQL. Olha o que vai acontecer quando eu submeter esse string aqui. Perceberam? Veio toda a base de dados dessa aplicação. Imagina se isso daqui fosse a Serasa. O que eu teria feito aqui? Eu teria roubado toda a base de dados da Serasa. E o que isso daí afeta a Serasa? Bem, isso vai afetar a Serasa negativamente de duas formas, né? Primeiro, ela vai estar sujeita à multa da LGPD, porque ela teve um vazamento de informação, que ela liberou o acesso a todos os clientes dela de uma forma não correta, né? E pior, alguém, por ter roubado a base de dados dela, vai poder pegar isso e vender essa informação pela metade do preço que a Serasa vende. Por quê? Não teve custo nenhum para montar isso, essa base de dados. O cara simplesmente roubou a base de dados da Serasa e começou a vender a mesma informação por um preço, pode ser metade do preço, um décimo do preço, não custou nada, né? E agora eu vou dizer para vocês, isso daqui já aconteceu, não com a Serasa, né? Estou dando um exemplo de uma empresa genérica, né? Mas já aconteceu com outras empresas, de terem os seus dados roubados e quem roubou passa a oferecer os mesmos dados pela metade do preço. Então a gente teve um cliente específico nosso, que óbvio virou cliente depois, que teve um prejuízo de 24 milhões de reais. Isso em 2015 ou 2016, se eu não me engano, porque teve sua base de dados toda roubada. E o cara que roubou passou a oferecer os mesmos serviços que ele, só que pela metade do preço. Não? Então isso aí mostra, né, o problema que pode ser causado por um SQL injection. Não? Bem, aí você vai dizer, bem, e como que eu posso me proteger de um ataque desses? Primeiro, você tem que saber que você tem esse problema. Né? E como que eu saberia que eu tenho esse problema? Não? Uma forma de você saber que você tem esse problema é fazer uma análise de vulnerabilidade. Então, aqui você tem o Akunetix, que é um testador de vulnerabilidade de aplicação web, onde eu já tenho aqui esse portal aqui devidamente cadastrado para fazer o teste. Né? Então, eu vou gerar aqui um novo scan. Tá? Fazer um full scan, gerar um relatório para desenvolvedor, vou mandar rodar agora. Né? Eu posso schedular isso, eu posso integrar com meus sistemas para toda vez que tiver um novo build ele rodar. Né? Então, vou gerar aqui um scan. Então, já esse scan aqui vai ser rodado. Tá? Porém, né, eu já tenho esse resultado aqui. Tá? Se vocês forem ver, a gente pode botar aqui, ele vai rodar daqui a pouquinho, só que vocês vão ver que ele vai demorar um pouquinho, vai demorar aí cerca de algumas horas. Deixa eu pegar aqui, voltar aqui. Não, é aqui mesmo. Para rodar. Essa aplicação, ela tem 69 vulnerabilidades críticas, mais 463 de alto risco, 17 de médio risco e 827 vulnerabilidades de baixo impacto. Né? Ou seja, é uma aplicação realmente muito vulnerável, justamente para você fazer esses testes. Tá? Então, o resultado dela, qual é? Deixa eu pegar aqui um relatório que a gente já fez. Né? Vou pegar esse relatório daqui e vou mostrar aqui em PDF. O resultado que você vai receber
é alguma coisa parecida com essa daqui. Ó. Isso aqui foi feito no dia 19 de maio, o dia anterior do teste que a gente fez do primeiro webinar disso. E ele vai te mostrar aqui, por exemplo, que ele achou o repositório do código-fonte dessa aplicação no Git Repository, né? Essa aplicação é uma aplicação pública, então o código-fonte dela é público. Então isso aí é uma questão bastante crítica. Se o cara tem acesso à fonte, vai saber onde que ele pode atacar ou não. Pode fazer o directory listing, né? Se ele acessar uma determinada página, ele consegue ver o que tem naquele diretório. Aí ele mostra aqui todas as páginas que estão afetadas, né? A quantidade de páginas afetadas, né? Consegue verificar qual é o Virtual Host Directory, também as páginas. Clickjacking, que é uma outra aplicação, é uma outra vulnerabilidade. E vai assim, né? A versão do web server que é mostrada, né? E aí vai mostrando todas as vulnerabilidades que foram encontradas aí para um desenvolvedor poder ir lá e corrigir essa aplicação. Aí você vai dizer, poxa, Sérgio, ele achou aí mais de 90 vulnerabilidades críticas e 800 e tantas do resto, né? Quanto tempo um desenvolvedor vai demorar para corrigir isso? Ou pior, se eu não tenho acesso ao fonte dessa aplicação, como que eu vou corrigir isso? Bem, aí você não vai corrigir a aplicação, mas você pode atuar nela para mitigar o problema, né? Aqui eu mostrei aqui, quando a gente acessa, mesmo protegido por um IPS, né? A gente estava com o IPS protegendo essa aplicação e mesmo assim vocês viram que a aplicação foi vulnerável a um ataque de SQL injection, né? Agora, o que acontece se eu for lá e bloquear essa linha no meu firewall, né? Com essa linha aqui desabilitada, ele vai cair aqui nesta linha, né? Qual a diferença desta linha para essa linha? Se vocês olharem, tem o mesmo antivírus, o mesmo application control, o mesmo IPS, o mesmo SSL inspection. A diferença só é que esse aqui tem o WAF habilitado, né? O WAF é o Web Application Firewall, que no caso do FortiGate, que é o firewall que a gente trabalha, né? Já tem um WAF básico implementado, né? Eu implementei aqui, ó. Agora se a gente for acessar essa mesma aplicação, olha aqui, ó, mesmo destino, né? Aquele 187, 102, 165, 11. 187, 102, 165, 11. Exatamente o mesmo destino. Olha o que vai acontecer se eu for executar a mesma query. Pronto. Fui bloqueado. O firewall foi lá, o WAF do firewall foi lá e verificou que eu estava sendo atacado na camada 7 por um SQL injection e o WAF básico do FortiGate é o suficiente para detectar esse tipo de ataque e bloqueou, né? Enquanto isso lá, o Acunetix está lá rodando a sua análise, tá? Já está lá rodando. Aqui. Está processando aqui. Já achou uma vulnerabilidade média e uma vulnerabilidade de baixo impacto. Tá? Isso aqui, infelizmente, vai demorar algumas horas para rodar. Tá? Bem, mas quando a gente aplicou aqui o WAF, ele já foi o suficiente para bloquear o SQL injection. Porém, como eu falei, esse WAF é um WAF mais básico. Ele não tem todas as proteções de um WAF full. A própria Fortinet tem um outro WAF, que é o FortiWeb, que pode ser integrado com o FortiGate para implementar todas as seguranças de camada 7. E mais ainda, né?
O Oculetics, que é essa ferramenta que faz a análise de vulnerabilidade de uma aplicação, ela tem duas soluções bastante interessantes. É esse relatório aqui que compara dois scans, né? Que eu posso ter um antes da análise de vulnerabilidade feita inicialmente e um depois, para verificar até qual foi o grau de correção que a minha equipe de desenvolvimento fez em cima da aplicação. Ele vai mostrar toda a diferença que tinha antes e depois, né? E depois, você pode exportar o resultado disso daqui. Aqui. Eu posso pegar isso daqui. Pegar isso, por exemplo, aqui. Tá? E exportar isso daqui. Né? Quando eu exporto isso daqui, eu posso exportar isso daqui para o BIG-IP, para o FortiWeb ou para o Imperva. Né? Ele vai gerar configuração para o meu WAF. Né? Então, o que eu faço? Eu gero uma análise de vulnerabilidade, exporto isso e aplico toda essa análise para dentro do meu WAF. Então, com isso, eu garanto que meu WAF está com todas as correções implementadas para evitar que aquela aplicação seja atacada, isso enquanto a equipe de desenvolvimento trabalha para corrigir aquela aplicação, que pode demorar um pouco. O correto é a equipe de desenvolvimento corrigir a aplicação, né? Porque até por erro de administração, um dia você pode deixar uma porta aberta, né? E aí, se a aplicação estiver vulnerável, ela vai ser explorada. Se não estiver vulnerável, você pode esquecer até a porta aberta, que não vai ter problemas. Bem, basicamente, gente, era isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês. O scan aqui ainda está acontecendo. Vamos voltar aqui para o dashboard. Ainda está rodando um aqui. Está processando isso daqui. Ainda está em 0% aqui. Tá vendo? Isso aqui vai demorar um pouquinho para ele achar todos. Mas está vendo já duas vulnerabilidades. Isso apesar de estar com o AF habilitado lá agora, tá? Como eu falei, o AF do FortiGate não é um AF full. Ele só protege contra os principais ataques. O AF full é o FortiWeb. Então, senhores, voltando aqui à nossa apresentação. Esse aqui é justamente o cenário que eu ia mostrar para vocês, né? E é isso, estamos na hora de perguntas. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Estamos abertos a perguntas. Nenhuma pergunta, senhores? Perguntaram aqui se a solução baseia apenas em FortiGate. Não, de jeito nenhum. O FortiGate é simplesmente o nosso firewall que nós temos aí no nosso ambiente para poder mostrar para vocês. São duas coisas diferentes, né, que eu mostrei aqui. Um é essa solução aqui, que é o Oculetics, que é uma ferramenta para análise de vulnerabilidades. Tá? Vocês podem ter isso daí, vocês mesmos podem ter, ou vocês podem contratar a ITGX para fazer esse trabalho para vocês, um trabalho pontual de análise de vulnerabilidade, e a gente sempre faz isso de duas formas, ou seja, a gente faz primeiro uma análise preliminar, dá um tempo para vocês corrigirem, e depois a gente faz um reteste para garantir que vocês tenham uma visão do final do trabalho que foi feito, uma comparação do que tinha antes e o que tinha depois, para a empresa saber qual foi a evolução que teve no trabalho de correção das vulnerabilidades, né? E o que ainda tem, se é que ainda tem alguma vulnerabilidade para ser corrigida, né? Ou vocês podem ter isso para vocês mesmos usarem isso de forma integrada ou não com o build das suas aplicações. A questão do FortiGate, que foi mostrado aqui, tem duas coisas. Primeiro foi para mostrar
como funciona o ataque. Ou seja, mesmo com firewall tradicional, com IPS habilitado, uma aplicação será atacada. Você pode ter o IPS que não adianta, ele não vai pegar um ataque à sua aplicação. Se a aplicação estiver vulnerável, ela será atacada com sucesso. Para você proteger realmente uma aplicação, você tem que ter um WAF. Né? E aí eu mostrei, com o WAF e sem o WAF, qual era o resultado. Numa, eu consegui roubar a informação, e quando eu ativei o WAF, eu não consegui roubar a informação. Agora, qual é a vantagem do FortiGate? Né? É que ele é integrado com essa ferramenta do Akinetix. Eu posso fazer análise de vulnerabilidade, fiz análise de vulnerabilidade. Eu tenho o FortiWeb, que é o full WAF, né, que tem todas as funções, e eu consigo, dentro do FortiWeb, importar o resultado e ele vai me proteger automaticamente de todas as vulnerabilidades que forem encontradas. Né? Bem, perguntaram também, posso iniciar um projeto de LGPD se tiver inventário de dados e um controle de acesso bem implementado? Sim, você pode começar. Porém, você não vai ser eficaz nele. Tá? Por quê? Qual o objetivo da LGPD? É evitar que informações de seus clientes, principalmente deles, né, sejam acessados de forma inapropriada. Né? Então, imagina o seguinte, se você não tem inventário de todos os dados que tem na sua empresa, né, onde estão esses dados, alguém pode acessar o seu sistema de clientes, exportar isso para uma planilha, pegar essa planilha e divulgar, levar para casa, perder um notebook, ser roubado, perder um pendrive, ou mesmo roubo. Né? A gente tem vários casos, tanto em instituição financeira quanto em universidade, de uma universidade estar roubando aluno de outra, ou uma instituição financeira está roubando o cliente da outra. Né? O cara sai de um funcionário sai de uma organização, exporta isso, gera uma planilha, e usa isso para ser contratado por outra. Eu estou aqui, mas estou trazendo os clientes daquela outra empresa. Tá? Então, se você não tem esse inventário, todas as planilhas onde tem isso daí, quem foi que acessou essa planilha, você não vai ser bem sucedido na implementação da LGPD, né? De um projeto de LGPD. Tem uma outra pergunta aqui, um minutinho. Pelo que entendi, o Akinetix faz um scan de vulnerabilidade web, né? E tem o WAF do FortiGate. Podia falar sobre o scan de vulnerabilidade não web e de soluções de bloqueio dessas vulnerabilidades? Sim. Olha aqui, acabou de achar uma outra vulnerabilidade. Olha, ele está com o IPS habilitado. Média aqui, tá? Virtual Host Directory Listing, tá? Está rodando ali. Sim, o próprio Akinetix ele é integrado com o OpenVise. Tá? Não sei se vocês conhecem, o OpenVise é um scan de vulnerabilidade de infraestrutura. Né? Então você pode também fazer análise de infraestrutura, tá, com ele. Ele vai gerar o mesmo relatório para o seu DNS, para o seu firewall, para o seu... todos os servidores, né? Tudo que está exposto à internet, você pode fazer essa análise de vulnerabilidade, não só de aplicação, mas também de infraestrutura. Né? O Akinetix é uma ferramenta completa. Né? Agora, o bloqueio das vulnerabilidades, aí sim é um firewall normal e a configuração. Primeiro você tem que saber que você tem a vulnerabilidade. Né? Se você não sabe que tem a vulnerabilidade, você não sabe que você tem que corrigir. Tá? Um erro muito comum hoje em dia é você ter um erro de configuração no DNS. E isso daí permite que você tenha e-mail spoofing, você seja factível a ter phishing, né? Um e-mail falso sendo entregue para alguém, né? Dizendo que eu sou o diretor da empresa. Manda um e-mail para o RH dizendo demite o fulaninho. Pronto, aí o RH vai lá demite o fulaninho porque o diretor mandou. Aqui não era o diretor que mandou, né? Era um e-mail falso. E como que você vai saber isso? Né? Ou você tendo uma boa solução de anti-spam, ou uma boa configuração no seu DNS. Né? Tem lá os registros novos, chamados DMARC, DKIM, né? Você tem que configurar isso de forma correta
para evitar que você seja vulnerável a isso. O que eu posso dizer é que, eu diria, 95% das testes de vulnerabilidade que nós fizemos, as empresas estavam vulneráveis a isso, a e-mail spoofing, né? Ou seja, eu conseguia passar um e-mail dizendo que eu era uma pessoa que eu não era, né? E o Acnetics, como outras ferramentas, né, podem ajudar isso. Ou um trabalho consultivo que a ITGX pode fazer para vocês, para listar para vocês todas essas vulnerabilidades, né? Aí, uma vez você sabendo, a gente vai ajudar vocês a corrigir essas vulnerabilidades. Corrigiu, faz um novo teste para validar se o trabalho foi corretamente feito ou não. Mais alguma pergunta, senhores? Bem, então, chegou aqui a 14% agora a análise de vulnerabilidade, né? Achou mais algumas, né? E vai demorar algumas horas aí. Depois, se alguém quiser saber mais com o resultado disso daí, podem falar comigo que a gente manda o relatório aí para vocês. E olha, tá com o IPS ativo. Ó, mas ele já achou aqui que é um Apache com Ubuntu, rodando, obviamente, um servidor Linux com PHP, né? Tudo isso aqui ele já achou aqui fazendo essa análise. Tá? Então é isso, senhores. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha sido proveitoso para vocês esse nosso webinar. E em breve estaremos divulgando a nova lista dos nossos webinars. Muito obrigado a todos e até a próxima.